Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, neste domingo, hoje, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. É verdade, no calendário litúrgico, São Pedro e São Paulo se celebra no dia 29 de junho. No entanto, é uma celebração muito importante. E aqui no Brasil, esta data não é feriado, infelizmente. Por isso, aqui no Brasil, a Igreja transfere a solenidade para o domingo seguinte ao dia 29. Por isso estamos celebrando hoje São Pedro e São Paulo e contamos de um modo especial com a intercessão dessas duas colunas da Igreja sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, esse 3 de julho, onde estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, nos versículos de 13 a 19. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra
será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, as chamadas duas colunas da igreja. Pedro, que se destaca pela sua autoridade, pela sua capacidade de organizar institucionalmente a igreja. Ele representa a cabeça visível de Cristo que governa a igreja. E Paulo, que se destaca pelo seu envio missionário. Paulo é o grande responsável de fazer com que o Evangelho ultrapasse as fronteiras de Israel e se espalhe pelo mundo. Então, essas duas figuras nós lembramos de modo particular no dia de hoje, nesta solenidade. E hoje também nós somos chamados pela liturgia a lembrar daquelas características que configuram a Igreja de Cristo. Nós dizemos que nossa igreja é católica, apostólica, romana. Ela é católica porque ela é enviada à totalidade do gênero humano. A igreja não é um espaço de gueto para alguns privilegiados, mas está aberta para todos aqueles que querem ser filhos da igreja. Por isso ela é católica. A palavra católica significa universal, aberta para todos. Ela é apostólica. Por que a igreja é apostólica? Porque ela professa a fé dos apóstolos. Nós não estávamos em Jerusalém há 2000 anos, quando aconteceu a paixão do Senhor, quando ele ressuscitou. Nós não vimos com os nossos olhos. Nós não caminhamos com o Senhor há 2000 anos. Não escutamos pelos nossos ouvidos físicos suas palavras. Os apóstolos escutaram. Os apóstolos vivenciaram. Os apóstolos testemunharam. E através de sua vida e escritos, nos contaram. É na fé dos apóstolos que nós existimos como igreja. Por isso a nossa igreja é apostólica, porque é fundada na fé dos apóstolos. E nós dizemos também que nossa igreja é romana. Por que dizer que a igreja é romana? Porque foi em Roma que as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, foram martirizados. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, derramou seu sangue como Cristo, lá na colina do Vaticano, onde existia o circo de Nero. Paulo teve sua cabeça cortada, foi decapitado fora dos muros de Roma. E nesses dois lugares estão presentes os túmulos, respectivamente, de Pedro e de Paulo, ali, com seus restos mortais. Lá, na cidade de Roma, eles glorificaram a Deus. E é de lá que já desde Pedro, com exceção de alguns anos durante a história, mas é de lá que os papas governam a igreja nesses 2000 anos. Por isso dizemos que nossa igreja é romana.
Mas eu queria chamar a atenção ainda para uma parte muito significativa do evangelho que nós ouvimos. Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No texto grego, ao qual nos chega originalmente esse evangelho, existem duas palavras que aparecem ali: Petros e Petrá. Duas palavras diferentes que Jesus utiliza. Petros significa tijolo, ou um bloco de construção. Petrá é uma rocha de alicerce. É uma grande rocha. Quando Jesus se dirige a Pedro, ele diz: Tu és Petros. Tu és um tijolo de construção. E sobre esta Petrá, que sou eu vou construir a minha igreja. Cristo é a rocha em que está sustentada a igreja. Por isso a igreja permanece nesses 2000 anos e, como o próprio Jesus lembra de forma profética, as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Porque ela não está fundada sobre um homem qualquer, mas está fundada sobre um homem que é Deus, o próprio Jesus. Ele é Petrá. Pedro é Petros, é um tijolo que é colocado no alicerce. Como nós também, todos nós somos Petros. O próprio São Pedro, em uma de suas cartas, diz que nós somos pedras vivas que edificam esse edifício espiritual que é a igreja. Então alguém poderia perguntar: mas se é assim, então Pedro não tem nenhuma importância a mais do que nós? Tem. Ele é a primeira pedra colocada na rocha. É o primeiro tijolo fixado na rocha. Todos os outros se alinham a ele. Todas as outras pedras vão se alinhando a esse tijolo que é Pedro. De forma que, se não tiver a primeira, não tem as outras. Se não tiver a primeira pedra na rocha, não existe construção. Então, sim, Pedro é muito importante para nós. E por isso, contamos com as bênçãos de Deus que nos sustentam para continuarmos nossa caminhada como igreja. E contamos também com a intercessão de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, para que rezem sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa